Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Miqueias, capítulo 4, versos de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma, em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Depois de anunciar uma mensagem que colocou em evidência o estilo de vida que o povo estava vivendo, o profeta Miqueias vai trazer uma mensagem de encorajamento e esperança. Certamente aqueles que aprenderam a ouvir viveram com essa esperança em mente e foram motivados a viver uma vida mais consagrada, que agradasse a Deus, com a esperança do reino prometido, que se cumpriu com a vinda de Jesus. O profeta Miqueias fala que Deus iniciará seu reino aqui na terra nos últimos dias. E esses últimos dias se cumpriu em Jesus. Ele, juntamente com Isaías, Joel, Daniel, estimulam o povo a pensar no reino futuro. Com isso, gostaria de enfatizar algumas características que iriam fazer parte desse reino prometido na época de Miqueias. Profecia que foi mencionada, falada antes, cerca de 700 anos antes de Jesus vir e cumprir esta profecia. Primeiro aspecto da profecia, ele diz: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido. Quando? Nos últimos dias. Ninguém saberia quando iria acontecer. Portanto, deveriam estar preparados quando o reino chegasse ou quando fosse estabelecido. Uma outra característica importante é que muitas nações, todas as pessoas teriam acesso a esse reino, inclusive os gentios, que somos nós, não judeus. Nós teríamos acesso a esse reino. Profecia que, na verdade, só confirma aquilo que Deus disse muito antes de Miqueias a Abraão, quando fez as promessas de que o abençoaria, de que dele faria uma grande nação e que através dele abençoaria todas as famílias da terra. E essa profecia de Gênesis 12 também se cumpriria em Jesus. Então isso significa que desde o Velho Testamento
os gentios já estão incluídos no plano de Deus para participarem do seu reino. Uma outra característica é que o profeta diz que ele, Deus, ensinará, ele mesmo, ensinará os seus caminhos para que o seu povo ande em retidão em sua presença. Mas como ele faria isso? O profeta não anuncia, mas quando nós olhamos e vemos a profecia cumprida, nós sabemos que Deus fez isso e faria isso através do seu Espírito, habitando naqueles que o aceitassem. E nós, recebendo o Espírito, somos ensinados, alertados, conduzidos pelo próprio Deus dentro de nós. E todo aquele que nasce de novo tem Deus habitando dentro de si e conduzindo a sua vida. Ele diz também que iria começar na cidade de Jerusalém. E você pode ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 44 a 49. Depois da ressurreição, Jesus orientou os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, Jesus, ressurreto, deu a mesma orientação nos versos de 3 a 5. E no capítulo 2, ele cumpre a profecia e estabelece o seu reino na terra. Certamente, ele dizendo que tudo começará na cidade de Jerusalém, do mesmo modo que a lei de Moisés foi recebida em Sião, que também é Jerusalém, o reino começaria naquela cidade. Mas ele diz mais: ele reunirá diversas nações em sua presença, resolvendo assim contendas entre muitos povos ou pessoas. Isso significa que o estabelecimento do reino, no estabelecimento do reino, haveria paz entre o povo de Deus. E essa paz seria gozada quando todo homem poderia sentar-se debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira. Quem é a videira, a qual nós podemos sentar à sua sombra e ter a paz de Deus entre nós? Senão Jesus, mencionada em João 15. Seu reino não será conquistado pela espada ou pela guerra, mas pelo amor uns aos outros. Foi assim que Jesus ensinou. Seu povo gozará de paz, segurança e tranquilidade, tendo toda a provisão necessária para fazer a vontade do seu Rei. Os últimos dias anunciado pelo profeta seria esse tempo certo, porém determinado por Deus, que ninguém sabia quando iria acontecer. Nem mesmo o profeta tinha ideia de quando seria. Assim, a necessidade de se preparar a cada dia, a cada momento, era extremamente necessária. Como o reino de Deus já foi estabelecido com a vinda de Jesus por meio dos apóstolos, agora nós aguardamos o dia em que ele, Jesus, entregará o reino ao Pai. Como diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Do mesmo modo que eles deveriam estar prontos para o estabelecimento do reino, ao seu reino,
por meio do Rei Jesus, sem merecimento algum da nossa parte, já que Ele nos ensina os seus caminhos por meio das Escrituras, já que Ele nos promete uma pátria celestial e eterna, já que Ele nos deu a sua paz por meio da videira verdadeira, que é Jesus, já que Ele disse que resolveria contendas entre povos ou pessoas. Então não espere para amar, não espere para perdoar e viver em paz com todos no reino de Deus. Siga o conselho da Escritura. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. E creia na pessoa que ela, a Escritura, revela, Jesus, pois são elas, as Escrituras, que testificam a seu respeito. E Ele nos deixou o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Se quisermos entrar no reino eterno, precisamos caminhar no reino presente com Jesus e vivendo de acordo com a vontade de Jesus. Que Deus te abençoe.